Você se sente preso em estruturas velhas e desgastadas? Tem a sensação de que algo novo está borbulhando dentro de você, mas não encontra espaço para se expandir? Hoje, vamos mergulhar em uma das parábolas mais transformadoras que Jesus nos deixou em Mateus 9,17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim ambos se conservam. Pare por um momento. Deixe essas palavras penetrarem em seu coração. Essa parábola simples carrega uma verdade poderosa que pode revolucionar sua vida espiritual hoje mesmo. Jesus não estava apenas falando sobre práticas vinícolas da época. Ele estava revelando um princípio eterno sobre como Deus opera em nossas vidas. No tempo de Jesus, o vinho era armazenado em bolsas feitas de pele de animal, os odres. Quando novos, essas bolsas eram flexíveis e elásticas, mas com o tempo tornavam-se ressecadas e rígidas. O vinho novo ainda está em processo de fermentação. Ele borbulha, expande-se, libera gases, precisa de um recipiente que possa se expandir junto com ele. O que Jesus está nos mostrando aqui? O vinho novo representa a obra fresca do Espírito Santo. Novas revelações, novos movimentos de Deus, novas estações na sua vida. É o fluir da graça divina, poderosa e transformadora. Os odres velhos simbolizam nossas estruturas antigas, tradições humanas, mentalidades ultrapassadas, hábitos enraizados, feridas não curadas que enrijeceram nosso coração. Perceba o contraste. Deus sempre quer trazer novidade, mas muitas vezes queremos recebê-la em estruturas antigas. Em Isaías 43:19, Deus declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebereis? A pergunta que fica é: você está percebendo a coisa nova que Deus quer fazer? Ou está tão preso nos odres velhos que nem consegue enxergar? O que acontece quando colocamos vinho novo em odres velhos? Jesus é claro. Rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. É uma imagem de desperdício total. Perde-se tudo. Quais são os odres velhos na sua vida hoje? Talvez seja um conceito limitado sobre quem Deus é. Aprendemos sobre um Deus de certa maneira, criamos uma caixa mental, e quando ele se revela de forma diferente, resistimos. Ou talvez sejam feridas não cicatrizadas que endureceram seu coração. Experiências dolorosas que o tornaram rígido, incapaz de se expandir com o mover de Deus. Podem ser tradições religiosas que se tornaram mais importantes que o relacionamento vivo com Jesus. Práticas que um dia foram cheias do Espírito, mas hoje são apenas rituais vazios. Em Marcos 7:8, Jesus confrontou os fariseus. Negligenciando o mandamento de Deus, vocês se apegam às tradições dos homens. Quantas vezes nos agarramos ao que é familiar, mesmo sabendo que já não há vida ali? Medite nisso. Quais são as áreas da sua vida que se tornaram tão rígidas, tão inflexíveis, que correm o risco de se romper quando Deus trouxer algo novo? O que Jesus está propondo não é abandonar os recipientes. Precisamos de estruturas, precisamos de formas. O problema não é ter odres. O problema é tentar forçar a novidade de Deus em recipientes que não foram feitos para contê-la. Vinho novo se põe em odres novos, e assim ambos se conservam. É uma palavra de esperança. Existe uma maneira de receber o novo sem perder nada. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus não quer apenas mudar o conteúdo, Ele quer renovar o recipiente. O que são esses odres novos que precisamos desenvolver? São corações flexíveis, mentes abertas à direção do Espírito, disposição para abandonar o que não serve mais, humildade para reconhecer que não sabemos tudo. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio quando escreveu em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
A renovação da mente é a criação de odres novos, estruturas de pensamento que podem comportar a expansão da revelação de Deus. Sejamos honestos. Trocar odres velhos por novos é doloroso. Abandonar o familiar, mesmo quando já não serve, causa insegurança. Deixar tradições para trás, mesmo quando já perderam o sentido, traz o medo do desconhecido. Você sente esse medo? Essa relutância em soltar o que já conhece? É natural. Nossa tendência humana é nos agarrarmos ao que é conhecido, mesmo quando já não há vida ali. O povo de Israel experimentou isso no deserto. Lembre-se de como clamaram para voltar ao Egito. Em Números 11, 5, 6, eles lamentaram: lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, das melancias, dos alhos porros, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos definhando. Eles preferiram a escravidão conhecida à liberdade desconhecida. Escolheram os odres velhos do Egito ao invés do vinho novo da terra prometida. Mas a Bíblia nos ensina em Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus está chamando você para soltar os odres velhos. Vai doer? Sim. Vai causar insegurança? Provavelmente. Mas é necessário. Olhemos para alguns exemplos bíblicos dessa dinâmica entre o velho e o novo. Quando Jesus iniciou seu ministério, enfrentou constantemente a resistência dos odres velhos dos sistemas religiosos. Os fariseus não conseguiam compreender sua abordagem porque estavam presos em estruturas rígidas. Em Mateus 9, logo antes da nossa parábola, Jesus é questionado sobre por que seus discípulos não jejuavam como os dos fariseus. Sua resposta aponta para uma nova realidade que não poderia ser contida nas antigas formas. Ou lembre-se da igreja primitiva em Atos. Quando os gentios começaram a receber o Espírito Santo, os cristãos judeus tiveram dificuldade em aceitar. Seus odres velhos não comportavam essa novidade de Deus. Foi necessário o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, para criar odres novos, novas estruturas teológicas que pudessem acomodar a expansão do Evangelho além das fronteiras judaicas. E na sua vida pessoal? Pense em momentos em que Deus quis trazer algo novo, mas você resistiu por estar preso a padrões antigos. Talvez tenha sido um novo propósito que Deus colocou no seu coração, mas você o rejeitou por parecer diferente demais do que estava acostumado. Ou uma nova forma de adoração que tocou seu coração, mas você resistiu porque não era como sempre foi feito na sua igreja. O apóstolo Paulo, que um dia foi um fariseu zeloso, teve que abandonar completamente seus odres velhos para receber o vinho novo do Evangelho. Em Filipenses 3, 7 e 8, ele declara: o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo. Como saber se estamos nos agarrando a odres velhos que precisam ser substituídos? Aqui estão alguns sinais. Quando você se encontra resistindo a uma direção clara de Deus, apenas porque é diferente do que está acostumado. Quando sente mais apego às formas e tradições do que ao relacionamento vivo com Jesus. Quando experimentar algo novo na sua caminhada espiritual gera mais ansiedade do que expectativa. Quando você frequentemente diz, mas sempre fizemos assim, como justificativa para manter algo. Quando você percebe que sua fé se tornou rotineira, previsível e sem vida. Esses são sinais de que seus odres estão envelhecendo e enrijecendo. Estão perdendo a flexibilidade necessária para conter o mover fresco de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo nos lembra: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A pergunta é: você está permitindo que as coisas antigas realmente passem? Ou está tentando forçá-las a coexistir com o que Deus está fazendo de novo? Como podemos, então, desenvolver esses odres novos que Jesus fala? Primeiro, através da humildade. Em Tiago 4:6, lemos que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
O orgulho nos mantém presos aos nossos velhos modos. A humildade nos abre para novas direções. Segundo, através da renovação constante da mente. Romanos 12:2 nos exorta a sermos transformados pela renovação da mente. Isso significa questionar constantemente nossos pressupostos, submeter nossos pensamentos à palavra e estar disposto a ajustar nossas crenças quando o Espírito Santo traz mais luz. Terceiro, através da disposição para abandonar o que não serve mais. Em Hebreus 12:1, somos chamados a nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Alguns padrões, mesmo que não sejam pecaminosos, podem nos atrapalhar a avançar. Quarto, através de um espírito de aprendiz. Em Provérbios 9:9, lemos: instrua o sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o justo, e ele aumentará o seu saber. Nunca chegamos a um ponto onde não temos mais nada a aprender. Quinto, através de uma comunidade que nos desafia. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Precisamos de pessoas ao nosso redor que nos ajudem a enxergar nossos pontos cegos. Pense nisso, onde você precisa desenvolver mais flexibilidade para receber o que Deus quer trazer. Vamos fazer uma pausa para refletir. O que Deus está tentando trazer de novo para a sua vida neste momento? Que áreas Ele está querendo renovar? E mais importante, quais são os odres velhos que estão impedindo você de receber plenamente esse mover? Sua mentalidade sobre quem você é, sua visão de Deus, seus relacionamentos, sua forma de adoração, suas prioridades. Talvez seja momento de orar como Davi em Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quero encorajá-lo com esta verdade poderosa. O vinho novo que Deus tem para você é infinitamente superior ao conforto dos odres velhos. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. João 10:10. Ele não veio para nos oferecer uma existência morna, confortável, previsível. Ele veio para trazer o vinho novo do reino de Deus. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo de uma maneira tão poderosa que as pessoas pensaram que estavam bêbados. Pedro respondeu citando o profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Este é o vinho novo que Deus promete. O derramar do seu espírito, renovando, refrescando, revitalizando cada área da nossa vida. Em Efésios 3:20, Paulo declara que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O vinho novo é Deus fazendo infinitamente mais do que podemos imaginar. É Ele abrindo portas que nem sabíamos que existiam. É Ele levando-nos a níveis de intimidade, propósito e frutificação que nossos odres velhos simplesmente não conseguem comportar. Você está pronto para receber esse vinho novo? Vamos orar juntos neste momento. Pai Celestial, reconheço que muitas vezes tenho resistido ao novo que queres fazer em minha vida. Tenho me agarrado a odres velhos, velhas formas de pensar, velhos hábitos, velhas tradições que já não têm vida. Hoje, decido abrir mão. Como Paulo, considero lixo tudo o que antes parecia ganho, para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Senhor Jesus, dá-me coragem para abandonar os odres velhos. Dá-me sabedoria para reconhecer o que precisa ser renovado. E dá-me um coração flexível, capaz de se expandir com o mover do teu Espírito. Espírito Santo, renova minha mente hoje. Mostra-me onde tenho resistido ao teu mover. Ajuda-me a identificar as áreas da minha vida que precisam ser renovadas para comportar o vinho novo que queres derramar. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, a escolha está diante de você hoje. Você pode se agarrar aos odres velhos, o conforto do familiar,
a segurança do conhecido. Mas se fizer isso, corre o risco de perder o vinho novo que Deus quer derramar na sua vida. Ou você pode escolher desenvolver odres novos, um coração flexível, uma mente aberta à direção do Espírito, disposição para abandonar o que não serve mais. Em 2 Coríntios 3,17, lemos: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esta é a promessa para você hoje. Liberdade dos odres velhos que têm limitado o que Deus quer fazer em sua vida. Quero desafiá-lo a dar um passo prático hoje. Identifique um odre velho na sua vida. Pode ser um padrão de pensamento, um hábito, uma tradição que já não traz vida. Ore especificamente sobre isso, pedindo a Deus que o ajude a substituir por um odre novo. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está lutando com estruturas antigas, que já não comportam o que Deus quer fazer. E nos comentários abaixo, compartilhe uma área da sua vida onde você percebe que Deus está querendo trazer vinho novo. Sua história pode encorajar muitos outros. Lembre-se, vinho novo se põe em odres novos, e assim ambos se conservam. Que Deus o abençoe com coragem para abandonar os odres velhos e abraçar o vinho novo do seu reino. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você.